Olá, bom dia. Olá, bom dia. Bom dia, Maria Carolina. Você que vai moderar, né? Isso, você é a autora do artigo, né? De um dos artigos. Eu sou uma das autoras e sou a assessora. Ah, sim. Como que você quer conduzir? Você quer que eu passe os vídeos? Você quer... Sim, prefiro. A gente vê com o pessoal, né? Se todos, pelo que eu percebi lá, todos mandaram o vídeo, né? Tem um que não está abrindo, mas que é o que eu sou autora, mas a gente está vendo isso, senão a gente vai apresentar na hora. Tá. Você quer que eu controle o tempo ou você prefere fazer isso? Como que você quer conduzir? Posso controlar. Como são menos artigos, né? A gente pode Quer deixar as ser discussões mais para o final? maleável aí com o tempo, porque são 8 minutos, né, para apresentação, aí depois são mais 8 minutos para discussão de cada artigo e ao final a gente faz uma discussão geral, né? Sim. Ou pode deixar para discutir tudo no final, né? Só Oi? tem Não três. entendi. Não Ou entendi? ou pode seguir e discutir tudo no final, porque só tem três artigos, né?
Olá, Bruno, bem-vindo. Oi, bom dia para todos. Bom dia, Obrigado. Bruno. Oi, bom dia a todos. Eu sou da Índia, não falo muito português, então não falo muito, pero entendo mais ou menos tudo. Sí. Mi nome real es Webov, pero conoce como Pepe en América Latina y Europa, algo así. Obrigado. Ok, bom dia, bem-vindo. Bruno, você é o autor de qual artigo? Profissionais contábeis freelancer. Sim. Bom dia, Simone. Bom dia. Gente, vocês têm a opção, vocês que são autores, de ou apresentar o trabalho, né? Ou passar o vídeo. O que que vocês vão preferir? Eu particularmente vou preferir o vídeo. Ok. E Eu, você, tam- Bruno? eu também, pode ser, no vídeo. Simone, você é a autora do. Ensino para o empreendedorismo, intenções empreendedoras de estudantes de cursos profissionalizantes. Ok. E Juliane, você é do outro, né? Do empreendedorismo sênior, né? Sim, mas quem vai fazer as honras da apresentação é a Heloísa, está entrando Ok. agora. Ok, então. Ela é a que vai apresentar o trabalho. Ok. Bom dia, professora Heloísa. Está mutado, Elo. Bom dia, bom dia, bom dia a todo mundo. Bom dia. Bom Ju, dia. o meu primeiro trabalho é isso? Isso. Só um Então vamos dar minutinho. início, né? Já deu o horário, todos os autores estão presentes. Essa sessão é da área de empreendedorismo, no tema a figura do empreendedor, perfil, personalidade, comportamento e competências. São 3 artigos, né, para apresentação, e aí vamos passar o vídeo e vamos, não sei se vocês preferirem, a gente discute ao final de cada artigo ou deixar a discussão geral para o final. Podemos fazer assim, já que tem 3 artigos. Uhum. Acho que deixar para o final, né? Sim, acho que sim. Uhum. Então tá bom. Então vamos começar, professora, com o empreendedorismo sênior. Tá. Elo, O tá meu pronto aí? Senão a gente passa, porque eu já estou com os vídeos abertos aqui dos demais. Se você ainda Não, tiver. já tá engatilhado para apresentar. Eu vou compartilhar aqui Então, então, tá bom? perfeito. Uhum. Só um minutinho. Já está compartilhando, por favor? Agora sim, Elo, só falta estar em modo apresentação. Aqui. Então vamos Agora lá. foi. Ok. Ok. Então vamos lá. De novo, então, bom dia, obrigada aqui por pela presença de todo mundo. Eu vou apresentar o nosso trabalho, que é Empreendedorismo Sênior no Brasil, Desafios e Estratégias para a Inclusão. Ele foi elaborado por mim, esse artigo é um recorte da minha tese, pela minha orientadora, a professora Vânia Nassif, e minhas parceiras aqui, a Cláudia Bezerra, a Ju, que está aqui, e o professor Vitor, que também fez parte aqui desse projeto.
Como introdução, eu gostaria de apresentar aqui sobre o empreendedorismo sênior, o que ele é o empreendedorismo sênior e a relevância que ele tem, principalmente aqui no Brasil. Ele é uma forma das pessoas acima de 50 anos, que já se aposentaram ou muitos perderam o emprego, eles continuarem trabalhando, continuarem ativos. E com isso minimiza também essa dependência quanto a pensões, né, a aposentadoria e tudo mais. O envelhecimento populacional ele já é visto já no mundo todo, isso é uma coisa que está acontecendo principalmente a partir desse século, e o sênior, né, a pessoa de mais idade, ela tem necessidade de se manter ativa para continuar produtivo, para continuar vivendo. As pessoas hoje vivem melhor, vivem com mais qualidade de vida. E com isso, o empreendedorismo também pode promover a inclusão social e econômica desse público. Nós investigamos nessa pesquisa os antecedentes desse empreendedor, as motivações, as barreiras e como eles enfrentam essas barreiras. Nós investigamos esse público para entender também como esses fatores, né, que nós investigamos influenciam a trajetória do sênior durante esse projeto de empreender. Nós construímos um framework para apoiar também os estudos sobre essa transição entre o emprego formal e o empreendedorismo, na maioria das vezes. Nós fizemos essa investigação através de entrevistas e um grupo focal com especialistas no tema. O nosso problema de pesquisa foi entender as dinâmicas que envolvem o empreendedorismo sênior no Brasil. O objetivo foi de analisar o cenário do empreendedorismo sênior, destacando os antecedentes, as motivações, as barreiras e principalmente as estratégias para identificar as estratégias de enfrentamento identificadas por especialistas na área. A nossa questão de pesquisa foi quais são os fatores que influenciam o sucesso dos empreendedores sêniores e quais as estratégias que podem ser adotadas para superar essas dificuldades. A fundamentação teórica, nós trouxemos um quadro sobre quem é o empreendedor sênior, né? O que é o empreendedorismo sênior. São indivíduos com mais de 50 anos, buscando segurança financeira e realização pessoal através do empreendedorismo. Nós também apresentamos um quadro das barreiras, né, que esses empreendedores usam, aliás, que esses empreendedores enfrentam, porque apesar das habilidades que essa pessoa com mais de 50 anos tem acumuladas durante seu período produtivo, elas enfrentam barreiras como preconceito etário, dificuldade financeira e entre outras. E nós apresentamos também um quadro das estratégias de enfrentamento. A valorização dessa experiência, redes de contato, abordagens conservadoras, para evitar a exaustão emocional. E compreender essas dinâmicas é muito importante para promover o empreendedorismo sênior de maneira geral. A metodologia que nós usamos foi uma metodologia qualitativa. Nós fizemos 7 entrevistas individuais e um grupo focal com 6 participantes. O público-alvo foram especialistas no tema empreendedorismo sênior, que nós convidamos através de mídias sociais. Então, eu busquei pessoas que ou pesquisam o tema, ou são coaches de carreira específicos para pessoas acima de 50 anos, são psicólogos que atendem essas pessoas, são pessoas que fazem parte de grupos que promovem o empreendedorismo sênior, grupos na internet mesmo, de Facebook, de sites e tudo mais. A análise dos resultados foi feita com o apoio do Atlas TI, e com ele a gente identificou as categorias de antecedentes, motivações, barreiras e estratégias de enfrentamento. A codificação foi feita a posteriori, tá? E os resultados, tá aqui apresentado, ele nos ajudou a compor esse framework. Então, como antecedentes, esses profissionais, esses especialistas, eles apontaram a experiência corporativa em gestão,
a inteligência emocional, principalmente, e o próprio empreendedorismo. Alguns tinham algumas referências de empreendedor. Como motivação, esses profissionais apresentaram a recuperação de um propósito, né? Liberdade e satisfação, utilidade contínua, valorização da experiência, realização pessoal e necessidade financeira. Como barreira, esses profissionais apontaram, principalmente nas conversas e toda a experiência que eles têm com esse tema, o preconceito etário aparece muito forte, a resistência à mudança, porque muitas vezes esse empreendedor, ele tinha um emprego formal e, de repente, ele não é mais um funcionário, ele é obrigado a tomar uma outra postura, adotar uma outra postura, né? A saúde mental e a autoestima, alguns tinham isso muito prejudicado, principalmente os psicólogos que eu conversei. Eles falaram que eles chegavam, às vezes, abatidos porque perderam o emprego e não sabiam o que fazer. Um modelo mental, que muitos apontaram, um conflito de gerações, um ego, muitos falavam, nossa, mas eu fui diretor de uma empresa, agora eu tenho que voltar a estudar, como assim, né? Colaboração, esse espírito colaborativo, muitos não tinham, e uma falta de apoio, gente, muitas vezes da família, ou de alguns órgãos específicos que eles buscavam, tá? E informação, muitos sentiram falta de informação. E uma reconstrução, depois, como estratégia de enfrentamento, esses profissionais apontaram que a reconstrução da autoestima era importante, isso ajudava, desenvolvimento de habilidades, informação e educação, mentoria, muitos eles disseram que a mentoria ajuda muito, e o apoio emocional, essa reinvenção, né, e adaptabilidade, e utilizar ferramentas digitais. Eles tiveram que aprender, e isso melhorou muito o processo deles de empreender. E, como conclusão, o que nós aprendemos de tudo isso? Né? Que o empreendedorismo sênior é uma alternativa viável e necessária para manter os sêniores ativos e produtivos. As barreiras, elas podem ser superadas com essas estratégias que nós apresentamos, né? Que, se aplicadas de forma adequada, isso vai ajudar demais. E, como contribuição, o nosso estudo traz aqui 2 pontos. Primeiro, para a literatura, porque fornece uma análise desses fatores que influenciam a trajetória empreendedora do sênior aqui no Brasil, e uma contribuição social, porque esse framework ele pode ser aplicado em programas de apoio, em políticas públicas, iniciativas pública e privada de inclusão desse público, né, num ecossistema específico para eles também. Aqui as principais referências bibliográficas, e eu espero não ter passado do tempo. Grata a todos, tá? Cravada, Elô. 8 minutos certinho. Obrigada, professora. Vamos, então, para o próximo trabalho, né? Vamos com o profissional contábil freelancer, com o Bruno, né, Bruno? Sim. Vou compartilhar. Parabéns, Bruno. Um artigo aprovado pelo Obrigado. CMA de 2024. Você fez sozinho? Não, eu fiz com o Marcos, a Ju e a Akira. Legal. E vocês falam sobre o quê? Sobre profissionais freelancers na contabilidade. Freelancer na contabilidade? Sim. Diferente, né? Exatamente. Aqui não é muito falado, né? De tipo associado o profissional contábil com o freelancer. Não, freelancer a gente lembra, vem na cabeça logo aquele freela no final de semana, um trabalho esporádico. Isso, exatamente. É um trabalho que é feito de forma mais flexível, mais autônoma. O profissional não tem tanto um vínculo, né? Um vínculo com o empregador, né? Com o contratante. Legal. Mas por que relacionar freelancer com contabilidade? Então, justamente por isso, porque nós 4, né, os autores do artigo, a gente
tinha essa inquietação, né? Porque quando se fala no profissional contábil, é mais comum associar ele àquele contador que trabalha em escritório, aquele que trabalha em Pastinha. empresa, exatamente. Aham. Mas ele também pode ser um profissional contábil freelancer. E existem até plataformas que divulgam serviços. Existe plataforma que divulga serviço? Que plataforma é essa? Sim, existem várias plataformas na internet que servem para que os profissionais se cadastrem e divulguem seus serviços, inclusive serviços de várias áreas, né? E tem a contabilidade lá também. Uau, nossa, eu fiquei assim, minha cabeça deu um boom agora. Mas qual o objetivo de você, sei lá, estudar, fazer esse estudo? Então, a gente queria fazer um mapeamento inicial, né? Como a gente viu que não tem trabalhos associando muito, né? O profissional com o freelancer com a contabilidade, a gente queria justamente fazer esse mapeamento inicial. Então, a gente queria entender qual é o perfil desses freelancers que estão nessas plataformas e quais serviços eles prestam, né? Mas assim, entendi, mas você me falou que tem várias plataformas. Como que vocês selecionaram uma? Então, a gente viu que a gente fez alguns pré-testes em algumas plataformas para ver como que elas funcionavam, né, para entender um pouco mais sobre como elas colocam as informações. Mas a gente viu que existe a Workana, né, que é uma plataforma mais completa de profissionais. Então, lá tem mais profissionais cadastrados e tem mais perfis completos, assim, com informações que a gente podia coletar e analisar. Sério, essa plataforma eu realmente não conheço. Lá vocês conseguiram fazer um filtro maior? Sim, a gente conseguiu. Claro que tinham alguns perfis incompletos, né? Alguns perfis que não estavam bem avaliados, então a gente fez esse filtro, né? A gente quis estudar profissionais que já tivessem prestado serviços pelo menos uma vez na plataforma, que tivessem com um nível de qualidade aceitável, né? A gente selecionou os que têm 5 estrelas, né? Que são bem avaliados, e perfis que tivessem com informações completas, que não tivessem incompletos no preenchimento. Então a gente conseguiu fazer algumas exclusões e analisar essa amostra, digamos assim. E aí vocês conseguiram até filtrar, assim, por identidade, por sexo, por valor de serviço, por tudo isso? Sim, essas plataformas costumam ter essas informações e aí a gente conseguiu organizar isso numa planilha para organizar e trazer esses dados, né? Então a gente conseguiu, por exemplo, ver que 47% são identidades masculinas, 42% são identidades femininas na plataforma. Então fazer esse tipo de mapeamento, né? Por exemplo, a gente viu que mais de 60% tem graduação em ciências contábeis, né? Tem alguns que têm especialização na área, né? E, ao mesmo tempo, a gente viu que tem profissionais que nem têm formação em contabilidade, mas que estão lá na plataforma prestando serviço. E disso você consegue trazer uma discussão para o seu artigo desses dados? Sim, porque a gente conseguiu justamente trazer esse perfil do profissional freelancer na plataforma, né? E mostrar também esse avanço, né? De que a gente não pode só associar o profissional contábil àquele contador que trabalha num órgão público ou trabalha num escritório de contabilidade, né? Que anda com a pastinha. Isso, a gente tem profissionais prestando serviços de forma online, sem sair de casa muitas das vezes, né? Porque existem pessoas que precisam, e empresas também que precisam de serviços que podem ser feitos de forma pontual, né? E você acha que isso está associado à pandemia, ao reflexo da pandemia, essa globalização de repente da profissão de vocês? Sim, até a gente traz no artigo um pouco dessa contextualização, né? Que justamente a pandemia, pelo isolamento, né, social, muitas pessoas começaram a ver possibilidades de prestar serviços de forma remota, né? Inclusive Sim. serviços contábeis, né? Sim. E serviços freelancers também. Uau! E a gente conseguiu também, inclusive, mapear os serviços que são prestados no âmbito da contabilidade, né? Então, por exemplo, tem serviços de regularização do CPF, auxílio na declaração do imposto de renda, trabalhos acadêmicos, né, para estudantes de graduação, trabalhos de consultoria.
E olha que bacana, vocês abrem uma gama de nova atuação de mercado, né? Então, para o próprio profissional e até para matérias serem lecionadas nesse sentido, para que a pessoa saia da graduação já direcionada, né? Isso, exatamente. A gente até coloca essa discussão no artigo, né, de que por a gente associar muito, não costumar associar muito ao profissional freelancer com o contador, né, pode ser que existe, né, na formação, né, quem está na graduação em ciências contábeis não enxerga essa possibilidade. Então a gente coloca até como implicação prática que docentes, né, possam trazer mais essa discussão sobre essa possibilidade de atuação do contador como freelancer, e que o estudante de graduação já tem enxergue pelo menos essa possibilidade dentre várias que ele tem de atuação na contabilidade. Nossa, então é um artigo muito importante, né? Ele deixa uma mensagem bem forte. Exatamente. E aí a gente também abre campos para novas pesquisas que podem, por exemplo, investigar outras plataformas de freelancers, outros tipos de perfis, por exemplo, os perfis que não são tão bem avaliados, né, que a gente não colocou no estudo. Investigações mais aprofundadas com esses, né, com esses profissionais, então talvez entrevistar, entender alguns aspectos de profissionais que atuam nessa área, então a gente deixa um leque de opções para novos estudos. Quem sabe agora para o CMA de 2025, né? Exatamente. Boa sorte lá, que seja muito legal e que você consiga transmitir isso para todo mundo lá. Obrigado. Parabéns, Bruno, pelo trabalho. Posso Obrigado, conduzir a outra apresentação? Tá aberto o meu áudio? Deu um problema aqui na internet. Ok, obrigada, Bruno. Juliane, passa o próximo, por favor, o artigo do ensino para o empreendedorismo, da Simone. Olá, pessoal. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de apresentar nosso trabalho na 27ª edição do SEMEAD. O tema de estudo é Ensino para o Empreendedorismo, Intenções Empreendedoras do Estudante de Curso Profissionalizante. As autoras sou eu, Simone Silva, e a doutora Maria José Madeira. Iniciamos a introdução descrevendo um pouco do cenário econômico atual. O empreendedorismo pode desempenhar um papel crucial para fazer a diferença. Já o ensino para o empreendedorismo, por sua vez, pode fornecer um mix de competências e habilidades empreendedoras, aprendizado e mudança de mentalidade. Estudos anteriores reconheceram que o ensino para o empreendedorismo possibilita a transmissão de conhecimentos e habilidades para o empreendedorismo dentro das instituições educacionais. Entretanto, ainda existe poucos estudos sobre ensino para o empreendedorismo para cursos profissionalizantes. O objetivo desse trabalho consiste em analisar se os estudantes de cursos profissionalizantes, quando expostos à atividade de ensino ligada ao empreendedorismo, são influenciados a empreender. Foram elaboradas 3 questões de investigação. A primeira, a atividade de ensino para o empreendedorismo influencia na intenção empreendedora futura dos estudantes de curso profissionalizante? Segunda, os estudantes de curso profissionalizante têm pretensão em desenvolver seu próprio negócio ao final do curso? E terceira, um ambiente escolar que proporcione atividades relacionadas ao empreendedorismo trará segurança para os estudantes criar seu próprio negócio no futuro? Iniciamos a fundamentação teórica definindo empreendedorismo. A Comissão das Comunidades Europeias define o empreendedorismo como a mentalidade ou processo para criar e desenvolver atividade econômica, combinando a assunção de risco, criatividade ou inovação com boa gestão, dentro de uma organização nova ou já existente. Agora passamos para definir intenção empreendedora e a teoria do comportamento planejado. A intenção empreendedora é definida como o ato intencional de um indivíduo para iniciar um novo negócio ou projeto como a carreira. Essa pretensão ajuda a entender por que as pessoas tomam certas decisões e como tomam essas decisões.
Estudos mobilizaram a teoria do comportamento planejado para prever a intenção empreendedora de uma pessoa. A descoberta de diversos estudos tem demonstrado a pertinência da teoria do comportamento planejado para o campo do empreendedorismo. Proposta por Eisen, a teoria do comportamento planejado é uma teoria baseada no princípio de que a intenção de um indivíduo prevê seu comportamento futuro. No método, realizamos revisão bibliográfica com levantamento bibliográfico sobre empreendedorismo, intenção empreendedora, a teoria do comportamento planejado e ensino para empreendedorismo. Posteriormente, realizamos elaboração e aplicação do questionário, onde as questões foram formuladas utilizando-se a escala Likert de 5 pontos. E, por fim, a análise e discussão dos resultados, realizando um levantamento dos principais dados apresentados pela pesquisa e confronto dos dados com as afirmações coletadas pelas referências bibliográficas estudadas. Como forma de avaliar as intenções empreendedoras dos estudantes, foram levantadas as seguintes hipóteses. Hipótese 1. Os estudantes consideram importante o tema de empreendedorismo em ambiente escolar? Têm maior propensão para criar seu próprio negócio? Os estudantes que têm interesse em participar de atividade de empreendedorismo em ambiente escolar têm maior propensão para criar seu próprio negócio? Os estudantes que sentem o incentivo para participar de atividade dado pelos agentes escolares têm maior propensão para criar seu próprio negócio? E os estudantes que têm perspectivas futuras em empreender têm maior propensão para criar seu próprio negócio? Essa tabela agora que vocês estão vendo é a caracterização da amostra. Os questionários foram aplicados para duas modalidades de ensino diferentes, modalidade integrada e subsequente, compondo a amostra de um grupo de estudantes matriculados em uma instituição de ensino profissionalizante. A amostra foi constituída por 321 respostas de estudantes de um universo de 841 estudantes matriculados no ano de 2022. A taxa de resposta foi de 40,3% em relação ao total da população. A tabela 2 apresenta as respostas dos estudantes às questões relacionadas com a importância da criação do próprio emprego e de um novo negócio. Em cinza escuro, vocês podem verificar, estão evidenciadas as respostas mais frequentes. As questões que geraram índices de concordância mais elevados foram: gostaria de criar algo novo, 80,9%, e gostaria de gerir uma empresa, 75%. Percebo que, independente da área técnica que frequentam, os estudantes demonstram elevado interesse na criação de seu emprego ou novo negócio. De acordo com a amostra analisada, foi constatada que a média da intenção empreendedora foi de 3,78, o que permite afirmar que é relativamente elevada. Quando questionado se teria interesse em participar de alguma atividade relacionada a empreendedorismo, 68,2% responderam que sim. Em relação a identificar os agentes considerados como mais determinantes na aprendizagem do empreendedorismo na escola, os estudantes consideram que são os professores, 96,9%, seguidos da direção da escola, 93,2%, e dos pais, 84,4%, como os agentes que têm papel crucial e determinante na sensibilização do empreendedorismo no ambiente escolar. Quando questionado sobre quais opiniões mais influenciam sua tomada de decisão em relação à carreira futura, os estudantes afirmaram que os pais, 92,5%, e os professores, 85,7%, são considerados como os principais agentes que influenciam na sua tomada de decisão. Esse trabalho investigou 4 hipóteses propostas, utilizando-se estatística descritiva e inferencial. Ressalta-se que esta análise suporta as 4 hipóteses propostas. Nas considerações finais, concluímos que os estudantes de cursos profissionalizantes, quando expostos a atividades ligadas ao empreendedorismo, são influenciados a empreender. As perguntas de investigações foram todas confirmadas. A amostra foi constituída por estudantes de cursos diferentes, áreas profissionalizantes, onde se destacam
os estudantes do curso de Administração e Informática. O resultado da pesquisa está em consonância com a teoria do comportamento planejado de Eysen. É fundamental que as instituições de ensino promovam a cultura empreendedora para otimizar a empregabilidade de seus estudantes após a conclusão do curso. Os resultados do presente estudo diferenciam e ampliam as contribuições dos estudos anteriores. Essas são as principais referências. Obrigada. Ok, pessoal. Finalizada a apresentação, vamos dar início aí à nossa discussão sobre os trabalhos. E eu gostaria de começar com um artigo do Empreendedorismo Sênior, com Heloísa. Parabéns, Heloísa, pelo trabalho, viu? Um tema muito relevante e atual, né? Ainda mais nessa realidade nossa, né? Muitas pessoas aí envelhecendo, de fato, aí configura um problema, né, atual. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o framework. Foi um, Foi uma contribuição teórica, vocês construíram ou já pegaram na literatura? Explicasse mais, eu achei muito interessante, né? Esse modelo aí teórico proposto. Uhum. Não, nós construímos esse framework, tá? É, porque, como eu disse, esse estudo é um recorte da minha tese. Então, uma parte da pesquisa foi feita com esses especialistas e isso me deu base para poder construir o modelo de perguntas para falar diretamente com o empreendedor sênior, que é um outro estudo. Então, primeiro nós conversamos com os especialistas para ter uma visão deles, né? Então, esse framework foi necessário para a gente poder ter uma base, junto com uma revisão de literatura, que foi o primeiro estudo da tese, que eu fiz primeiro a revisão. A partir da revisão, a gente conversou com os especialistas e só daí a gente foi para campo para falar diretamente com esse público, com o empreendedor sênior. Então, foi uma construção nossa. Na literatura, a gente encontra alguns frames baseado na pesquisa direta com o empreendedor sênior, né? Mais baseado em antecedentes e o pós, né? Então, seria mais um input e um output, né? Então, antecedente e um pós. Mas, quanto à estratégia de enfrentamento, a gente não achou muita literatura sobre isso. Então, isso frame ajudou, a revisão de literatura já apontou que estratégia de enfrentamento tinham poucos artigos, o frame ajudou porque esse pessoal, eles trabalham diretamente para ajudar o sênior a superar essas barreiras, né? Esses grupos de apoio, a gente encontrou empreendedor 60 mais, empreendedor 50 mais, né? Grupos de Facebook mesmo, foi muito legal essa pesquisa. E então eles nos ajudaram a ter essa visão das estratégias. A partir daí a gente conversou direto com o sênior. Legal, super interessante, né? Uma contribuição muito bacana, e tanto para os acadêmicos, né, para utilizar, aplicar, né, e quanto aí para a prática, né? Aplicar com os nossos idosos hoje em dia, né? Eu me incluo nisso, eu também sou uma empreendedora, vamos dizer assim, né? Legal. Pessoal, alguém tem alguma observação, alguma pergunta? Eu tenho, por mais que eu seja autora do trabalho, é mais uma contribuição. Você sabe, Elo, que no Enampad eu fiz uma propaganda sua em 2 sessões que eu participei, né, inclusive na que eu apresentei o trabalho, porque uma das pessoas que estavam assistindo, que era um mestrando, ele falou assim, eu não vejo nada sobre empreendedorismo sênior, não tem ninguém pesquisando sobre isso. Eu falei, peraí, como assim não tem ninguém pesquisando sobre isso? E aí eu mostrei para ele os seus estudos, tudo, e ele falou que ia se inspirar em você, inclusive, para estudar isso, provavelmente, na dissertação dele, né? Que ele também já é uma pessoa de mais idade, né? A proposição que eu ia fazer para ti, inclusive, é quanto a um artigo que eu escrevi agora, foi meu TCC, inclusive na USP,
foi sobre marketing digital, né? Uhum. Tá. Uhum. Eu vi que aí no seu você coloca, né, essa questão da dificuldade de A mexer com tecnologia. essas Uhum. questões de ferramentas digitais. Eu queria saber se na entrevista, porque isso não tem no artigo, né? Mas se nas entrevistas que você captou tem algo voltado para esse marketing, ou se essas ferramentas são mais computador, celular. Então, as ferramentas que mais próprias, vamos dizer assim, são ferramentas mesmo que auxiliam na gestão, né? Então, mas alguns vêm da gestão, por exemplo, duas das coaches que participaram desse meu estudo, elas trabalham com profissionais uma delas falou assim que ela é meio que um prêmio para o profissional. Sabe aquele CEO que completa 50, 55 anos de grandes empresas, e eles são demitidos, é um acordo de cavalheiros que a empresa tem, quando eles chegam naquela idade, eles vão ser demitidos e eles ganham como prêmio um coach, né? Uma pessoa que vai ajudar eles a desenvolver a pós-carreira. Então, duas delas, elas falam, nós somos esse prêmio dessas pessoas. Então, esse coach, ele já vem com muita bagagem, né, quanto à ferramenta digital. Mas aquela pessoa que fez 50 anos, aposentou porque quis, parou de trabalhar e fala, puxa, eu ainda estou produtivo, eu quero continuar trabalhando, nem todos têm acesso, não tiveram acesso nos seus empregos formais às ferramentas digitais. Então, eles têm dificuldade desse aprendizado da ferramenta digital. Alguns dos coaches, eles falaram que eles falam para a pessoa que ela tem que estudar, que ela tem que... E aí eles falam, nossa, mas ainda vou ter que continuar. Aí dá aquela preguiça, né? De estudar alguma coisa nova. Sem contar que hoje em dia, se você não faz uma promoção digital do seu trabalho, se você não vai para a mídia, não vai para o LinkedIn, para o Instagram, para o Threads, sei lá, para o TikTok, você não consegue promover o seu trabalho, e às vezes é um trabalho muito de dar assessoria, né? Que a pessoa também não quer montar uma empresa e ter que ficar lá 24 horas pensando em como se superar, em ganhar dinheiro e tudo mais. Eles querem flexibilidade. Então, essas pessoas que eu conversei, elas ajudam nesse processo. Quem já domina as ferramentas, às vezes ele não domina outra coisa, não domina mídias sociais. E aí ele tem que aprender a dominar mídias sociais. Então, a tecnologia está envolvida em todos os pontos. A pessoa pode ter conhecimento de ferramentas digitais para gestão, mas não tem de mídias sociais. E outros não têm de nenhum e nem de outro, né? Então, falta, sim, esse aprendizado. Todos eles falaram que precisa de cursos específicos que fale a linguagem dos 50 mais, 60 mais, né? A gente, olha, só para vocês saberem, eu sou de 1961. Então, eu sou de uma geração que a gente era criado para... com 14 anos, eu tirei minha carteira de trabalho e já fui trabalhar registrada. Eu me aposentei tem 15 anos, eu tenho 63 hoje, né? E assim, a gente não era criado para empreender, a gente era criado para ter um emprego para a vida inteira, para fazer no máximo um concurso público e trabalhar forever, né, para o estado, para o município. Então, nós não tivemos empreendedorismo na nossa grade, né? Eu fui ter empreendedorismo agora, porque eu me formei em 2015, né, com 54 anos. Então, aí eu vi o empreendedorismo. Mas a minha geração, Baby Boom, passa longe de empreendedorismo, né? Então, isso fez falta hoje, para quem está aposentado e quer empreender. E faz falta para todo mundo, viu, Elô? O recorte que eu fiz são pessoas de 28 a 52, eu acho. 52 anos, os empreendedores que eu peguei no estudo de marketing digital. Mas todos eles falaram da dificuldade de utilizar as mídias, de se expor, de se colocar. Aí, por isso que eu perguntei se você enxergava isso como uma restrição tecnológica ali, de repente não saber mexer na ferramenta,
Porque essas pessoas que eu peguei até sabem, mas não sabem utilizar isso Sim. da Uhum. forma correta. Então, o que eu percebi é que, pelo menos nesse recorte que eu peguei, eles não tinham tanta dificuldade de mexer, mas tinham dificuldade de utilizar o marketing digital ali como uma ferramenta a seu favor. Uhum. Eu fico me vendo nessas situações, né? Eu não sou uma pessoa tímida, né? Não sou. Eu falo bem em público, pode ter 20, 200, para mim não tenho problema, mas eu tenho essa dificuldade de aqui. Eu fui gravar o vídeo do SEMEAD e gravei 4 vezes, né? Porque é muito diferente. Você não vê a cara de ninguém, né? Quando você está falando. É muito diferente. Então, eu não tenho dificuldade em falar, mas eu tenho dificuldade em sentar aqui na frente com essa câmerazinha olhando para mim aqui, eu não sei para onde olhar, né? De repente você olha, você está olhando assim de lado, você não está olhando para a pessoa, não está olhando nos olhos, né? Eu achei interessante vou mudar de assunto um pouquinho só, é, quem foi a apresentadora? Desculpa, eu sou péssima para nomes, é coisa da idade isso, que falou sobre o empreendedorismo dentro das instituições de ensino, que fez a pesquisa e É citou a até, Simone. a Simone, foi Simone, citou até a teoria do comportamento planejado, né? Essa teoria é muito abordada para empreendedor sênior, né? Porque a gente não planeja, a gente não tem, né? A gente passa meio longe da teoria do comportamento planejado. Serve de base para a maioria das pesquisas do empreendedorismo sênior, diferente do jovem, né? Que já se planeja dentro, né? Os seus resultados todos foram favoráveis, né? A esse instinto empreendedor, né? Porque você pegou uma turma, né, que estuda, está estudando ainda, está na faculdade e tudo mais, então já se sente empreendedor, diferente do sênior, né? Falei demais, gente. Tem mais assunto aí. Mas só querendo aqui falar aqui que eu achei muito interessante a pesquisa aqui da Heloísa e da Juliane, né? Eu sempre converso com os alunos lá, porque nós temos curso técnico de informática, administração, e no curso técnico de informática, quando eles vão propor um negócio da disciplina empreendedorismo, sempre tem um grupo que quer colocar um curso de computação, né? E aí eu falo para eles, né? Quando vai falar quem vai ser o teu público-alvo, aí eu digo, minha gente, vocês já viram que tem um grupo, tá? Que precisa muito, né, aprender a informática básica e usar as ferramentas digitais também, aprender as ferramentas digitais. E eles têm dificuldade, né, porque já está há muito tempo sem estudar. Então, assim, eles precisam de um profissional que tenha mais paciência, que saiba conversar mais com esse público. Vocês já perceberam que a gente dificilmente, a gente não vê, assim, cursos direcionados para esse público, né? Vocês não acham interessante esse desafio para vocês, né? Você atingir um público que cada vez as pessoas, né, vivem mais, né? E aí elas se aposentam, estão assim, ainda com, vamos dizer assim, estão ainda aptas para o mercado de trabalho, para contribuir com o empreendedorismo, com a sociedade, e devido a algumas barreiras, elas não são, né, não dão continuidade, né? Então, vocês já viram que aqui é uma possibilidade, né, de ajudar a contribuir com esse grupo e com o empreendedorismo sênior, né? E aí os meninos, eles se interessam, eles desenvolvem, né? Mas aí o que a gente tem assim, a gente desenvolve assim vários negócios, mas a gente tem uma barreira que é até um motivo para outra pesquisa, né? Que é ele dá continuidade ao negócio. Ele desenvolve, a gente faz eventos, tenta, né, trazer a experiência de feiras, né, para eles poderem participar, sentir como é ser um empreendedor, assim, né? No dia a dia, mas aí depois, quando termina o curso, assim, geralmente eles querem ir para a universidade, não dão continuidade nem para colocar alguém da família ali para colocar o negócio e ficar ali ajudando, né? Então a gente tem assim uns desafios, mas eles já viram, né, que é um nicho de mercado assim bem assim importante, né, que vai contribuir bastante ali para a sociedade e para o negócio deles. Então eu gostei muito do trabalho de vocês duas, viu? Muito bom.
E às vezes, Simone, não é nem que a pessoa se aposenta, porque ela é jogada para fora do mercado de trabalho mesmo, né? Apesar de hoje em dia a gente ter empresas como iFood, Magazine Luiza, Cacau Show, que fazem, né, programas para 60 a mais, 50 a mais, ainda o número é muito baixo, sabendo que no Brasil o grande índice de empresas são pequenas e médias, né? Então, é muito nichado. Então, a gente vê pessoas muito capacitadas, com muito conhecimento, sendo jogadas para fora e tendo o empreendedorismo como um único recurso, às vezes, né? O E Itaú colocou um programa, estava até no LinkedIn, um programa de trainee e um programa para trainee para os 50 a mais. Porque hoje você já vê nas universidades as pessoas com mais de 50 anos estudando e mudando de carreira. Eu fiz esse processo, eu mudei de carreira. Eu fui para a área acadêmica, não tinha nada a ver, eu trabalhava na área comercial, mas eu não tinha um diploma. E aí eu quis mudar de carreira e fui estudar. Então o Itaú colocou um programa de training já, né, sobre isso. Os meninos querem falar aí, o Bruno e o Pepe. Só mais uma coisinha, né? Pesquisa do Sebrae, uma pesquisa, acho que foi 2022. Antigamente, as pessoas, né, quando você perguntava ao jovem, né, o que que ele queria, né, o sonho dele, né, numa ordem assim, geralmente era ter um emprego numa empresa, né, de grande porte, né? E então esse desejo já foi, nessa pesquisa de 2022 do Sebrae, já foi para a 8ª colocação. Hoje em dia subiu para a 3ª colocação de ter um negócio próprio, né? Aí tem um primeiro desejo de comprar uma casa própria, viajar pelo Brasil, e o terceiro, né, já é de empreender, né? Então, assim, no caso dos jovens, né, eles estão assim cada vez mais assim interessados de gerar seu autoemprego, né? Ok. Então, assim, como você falou que antes era diferente, né? Que a teoria do comportamento planejado já para o sênior já é diferente. Aí, quando vem para o público ali, né? Dessa geração, né? Mais jovem, né? Então já mudou assim, né? Aquela perspectiva, os desejos, né? Os sonhos já foram, né? Já vão se adaptando, né? A esse momento, né? E o empreendedorismo ele está crescendo tanto, né? Que você vê que eu acho muito interessante, porque o sênior ele tem tanta experiência, tanta contribuição para dar para a sociedade, né? Tanta coisa que pode ser feita, e eu achei muito legal aí o estudo de vocês, né? Esse estudo para que ele tenha, né, reinserir no mercado, né, a contribuição dele aí no empreendedorismo. Legal, realmente. Então vamos, o Pepe e o Bruno querem falar e a gente já passa também para a discussão dos próximos artigos, que temos apenas 15 minutos para falar deles. Yo falo poco en inglés porque no falo perfectamente en portugués. Por ejemplo, senior entrepreneurship, como fala en inglés, is not very common in other developing countries. For example, I come from India, is not that common. I see that in Brazil, senior entrepreneurship is an emerging trend, which has been changing a lot. Yes. Another good thing which I have observed is, although they don't work like in impresses, creating their impresses, but they are working as individual entrepreneurs and doing the contributions to the society as a consultant, or as as individual entrepreneurs contributing in different areas. Unicamp has a program specifically for senior entrepreneurs. Innova también tem un programa. I just wanted to say porque is un boa programa. I have not seen this kind of program in India. So for me, it's very amazing. And I have three friends who are more than 60 years. So one of my friend is 73 o 74 años y también is in este programa. Y me gusta mucho. Y no existe en India. So in India, when you are more than 50, for example, people are waiting to die or to retire. They are just waiting, which is not the case here, which is really interesting for me, that people even at 60, 70, one of my friend, he is doing doctorado at 65. He's 65 years of old and he's doing doctorado with me, and which is very interesting in this because of this good programs that Unicamp has. So it's very interesting for me, and I just wanted to tell, if you have not seen at this program, maybe you can have a look, and maybe you can try to evaluate this program
in your thesis or in your future work, and try to see that what are the effects of this program in Sao Paulo or in the society in Sao Paulo, and that can help you understand your work and your research a little bit better and contribute to the knowledge of Brazil, or put forward this case of Brazil in the global world. I understand that in US, in Europe, there exists this kind of programs, because I have traveled in Europe also. There exists this kind of programs, but for the developing nations or for the global South, Africa, Asia, South Asia, Latin America, these are very emerging things, and I am very hopeful about it. Yeah, obrigado. Yeah. Bom, I don't speak Me English entiendes? very well. Me Yes, entendeu ou não? Me yes. entendeu ou não? Ah, ok, ok. I don't speak it very well, but I understand, okay? Sí, mismo para mí. Yo no falo muito português, pero entendo mais ou menos todo. Sí. Ok. Na Europa, como você mesmo falou, tem programas de desenvolvimento para pós-aposentadoria, né? Eles têm lá uma preocupação maior, porque a Europa já tem passado pelo processo de envelhecimento. Aliás, eles têm, como se diz, eles se conscientizaram do envelhecimento populacional muito antes do pessoal aqui da América do Sul. Aqui na América do Sul, o boom aconteceu de repente. E hoje a gente tem um processo de envelhecimento muito mais rápido do que na Europa, por exemplo, né? Do que países como das Américas, né? Estados Unidos e Canadá. Então, na Europa tem programas. Aqui no Brasil, a gente ainda está gatinhando, tem poucas pesquisas. Tem um cara que fala no Chile sobre o empreendedorismo sênior na América do Sul. Mas, por enquanto, ele só tem pesquisas publicadas em bons journal, pesquisas com base nos dados GEM, por exemplo. Ele não tem pesquisas empíricas. Então, falta na América do Sul esse olhar para comparar o desenvolvimento do empreendedorismo sênior na América do Sul, de maneira geral, no Brasil, porque é um grande país aqui, com pesquisas dos outros continentes desenvolvidos, né? Tem programas pequenos, tem algumas iniciativas pequenas no Brasil, mas por parte de iniciativas privadas. E eles falam muito mais da inclusão do que propriamente do empreendedorismo. O empreendedorismo faz parte de um projeto de inclusão dentro das organizações. Então, ainda é muito pequeno o movimento aqui. Eu tenho publicações, eu estou tentando publicar só em revistas da América do Sul, exatamente para que mais gente comece a ler sobre isso. Eu tenho uma publicação numa revista colombiana, eu tenho agora que está para sair numa revista chilena. Eu vou escrever um artigo com um professor do Chile a respeito de mulheres sêniores empreendedoras, especificamente mulheres. Então, o movimento ainda é pequeno. Se a gente entra no Google Acadêmico e escrever lá empreendedorismo sênior em português, os meus artigos estão os primeiros, principalmente em congressos, né? Porque também não é fácil publicar artigos qualitativos com entrevista. Eu não sei por que as pessoas preferem os quant, com muitos números, muitos dados, muitas hipóteses, né? Então, eu estou me esforçando, estou tentando achar gente para fazer parte desse movimento. Bem Não legal, sei se eu obrigado. respondi a sua questão. Sim. Legal. E eu conheço o movimento, eu conheço o programa da Unicamp, eu li muito sobre ele e eu me apliquei num pós-doc agora na Unicamp. Estou tentando... bem legal. Bem-vindo. Próximo ano. Isso. Bruno? Só fazer um comentário rápido, Luísa. Parabéns pelo seu trabalho. Eu vou destacar uma coisa do artigo que eu achei bem interessante, foi as figuras que você colocou lá, porque ajudou a sintetizar muito bem seus resultados. Então, parabéns por isso. É legal quando a gente vê que o autor consegue resumir a ideia dele, o que ele achou numa figura de uma forma que fica visualmente fácil de enxergar.
né? Além da discussão que você colocou no artigo, as figuras, eu acho que isso é um ponto muito positivo. Só uma coisa que no artigo não tinha ficado claro, e só ficou claro agora na sua apresentação, é essa questão dos especialistas que você entrevistou, né? No artigo não ficou tão claro como que você definiu, o que caracterizava eles serem especialistas, né? Mas aí agora você falou que foi questões de experiência que eles já tinham, né? Então seria algo interessante de você colocar talvez na seção de método, para diferenciar. Tem até uma tabela que você coloca lá, né, o perfil deles, né, mas eu não entendi como que ficou a diferença, né, dos entrevistados para os especialistas, sabe? É só uma sugestão que eu dou para melhorar a compreensão de como... Isso foi uma sugestão dos dois avaliadores do SEMEAD. E eu já corrigi isso, então eu já mandei Ah, esse artigo para submissão numa revista, e já corrigi isso aí, melhorei. É porque no SEMEAD não cabe muita coisa, né? Você tem número de palavras, então você vai cortando uhum, determinadas coisas. Mas para o artigo deu para melhorar isso aí, né? E essa coisa de visual é coisa de velho, viu? Porque às vezes, se um sênior for ler, e às vezes a gente fala coisas técnicas e dá citações de autores internacionais, né? Então você põe uma figura, o cara vai entender o que eu quis dizer, entendeu? É coisa de velho isso. Mas eu gosto. A gente tem um ficou professor, o muito bom. Beni, né, Ju? Um professor em comum da Uninove, da USP, e ele gosta demais disso, né? De figura, de gráfico e não sei o quê. Então eu aprendi um pouquinho com ele também. Bacana. Isso ajuda muito, né? O mapa mental que dá para a gente do estudo, com certeza, não, qualquer faixa etária agradece, né? A Heloísa, desculpa, ela tem assim tanta empolgação que eu já estou até pensando aqui lá no Instituto Federal em fazer algumas pesquisas também, né, com empreendedorismo sênior, porque assim, tanta empolgação, ela mostrou aí a riqueza de detalhes, né, as causas, consequências, tudo, né, e assim que é tão interessante o tema que assim eu já estou aqui, ela está falando, já estou começando a pensar em algumas coisas ali para colocar os meninos lá para fazer desenvolver essas pesquisas. Ah, É só, adorei. só uma coisa, ontem eu dei uma aula no Tribunal Regional de Justiça do Rio Grande do Sul. Eles têm lá um programa de preparo para aposentadoria. Na verdade, acho que isso é no geral, no Brasil todo, os tribunais regionais e algumas repartições públicas estão fazendo um programa de preparação para aposentadoria. É um programa conjunto que tem no Brasil inteiro. Eu sei que tem em Brasília também, porque eu conheço eu tenho uma amiga que até que fez parte da minha pesquisa, essa minha amiga, ela também faz parte desse preparo para aposentadoria, e eu dei uma aula para falar sobre empreendedorismo pós-aposentadoria ontem lá no Tribunal Regional, foi muito legal, e saiu dessa conversa lá de quando nós fomos, o Ju, para o congresso lá em Curitiba, né? Curitiba ou Santa Catarina? Onde a gente estava, Ju? Eu nem sei Foi mais. Curitiba, Em foi Curitiba, Curitiba. isso. Então, que nós conhecemos uma pessoa lá da Universidade Federal e ela falou com fulano, falou com ciclano, chegou no Tribunal Regional de Justiça e me chamaram e foi bem legal ter participado disso, né? Para preparo para aposentadoria, até para você saber, tá? Simone. Ok, pessoal, mais alguma colocação desse artigo? Senão a gente já passa para o próximo. Vamos falar então do artigo do Bruno aí, profissional contábil, freelancer. Bruno, parabéns, viu, pelo estudo aí, um tema bem relevante, né? Analisar aí o perfil do profissional contábil. E aí eu gostaria que você falasse agora, você falou um pouco também na apresentação, aprofundasse mais sobre o impacto dessa análise que você fez do perfil no mundo real, essas implicações práticas do seu estudo. Comentasse um pouquinho sobre isso. Ótimo. Obrigado. Então, sobre esse trabalho, na verdade, além dessa contribuição prática, né, é uma contribuição também para os estudos que falam do perfil, né? Tem muitos trabalhos que falam do perfil do contador, né? Eu sou doutorando em contabilidade, todos os autores do artigo são mestrandos ou doutorandos em contabilidade, né?
E aí, quando se fala do perfil do contador, né, se associa muito ele ao contador que trabalha numa empresa, ou que tem um escritório de contabilidade, ou que é funcionário público, né? Isso é uma coisa que a gente observa na prática, né? As pessoas, quando elas veem a figura desse profissional, né? E também é o que os estudos trazem, né? Mas aí a gente coloca com esse estudo a possibilidade de uma outra forma de trabalho, que é o trabalho freelancer, né? Então, assim, um dos nossos argumentos para o trabalho é justamente esse, que o profissional contábil também pode seguir carreira como freelancer, ele pode trabalhar por meio de uma plataforma, oferecendo serviços, atendendo clientes de uma forma diferente do que seria se ele tivesse um escritório, né, com uma estrutura montada, um CNPJ, né? Então, essa é uma implicação prática, né? Talvez para ser uma forma de mudar essa visão de possibilidades de atuação, certo? Os estudos que falam sobre o profissional freelancer, né, não abordam muito a área contábil também, né? A gente tem estudos que investigam o perfil, o que que é um profissional freelancer, né? Mas eles são mais comuns em outras áreas, outros ramos do conhecimento, né? Igual eu citei no vídeo, né? Tem o pessoal da música, né? Do jornalismo, tradutores, né? São aqueles que pegam aqueles trabalhos, trabalham por demanda, digamos assim, né? Mas o contador também pode atuar dessa forma, né? Então, essa é uma contribuição tanto para a prática, né? No sentido de tentar desse artigo ser uma mudança nessa visão, de incluir essa possibilidade, né? E também para os estudos, né? Que definem o perfil, né? Qual que é o perfil do contador, né? Acrescentando essa possibilidade também, né? E também a gente até fala sobre como isso pode espelhar na formação, né? Uma das discussões que a gente traz no artigo é sobre a graduação em ciências contábeis, né? O curso de graduação que prepara para o mercado de trabalho, né? E aí, até falando também pela experiência que eu tive na formação, eu não fui apresentada essa possibilidade, né? Ela é recente, talvez, né? Então, talvez seja por isso. Mas também isso pode ser levado para as instituições de ensino, talvez para os professores tentarem incentivar os alunos a verem, enxergarem essa possibilidade de trabalho também como uma forma de atuação, né? Então, além de você mostrar para o estudante que ele pode trabalhar no escritório, ele pode trabalhar numa empresa, ele pode fazer um concurso público, ele também pode oferecer serviços numa plataforma, né? Ele pode usar os conhecimentos dele, que ele teve na graduação, para atuar dessa forma. Ok, Juliane. Bruno, eu tenho duas perguntas sobre o trabalho. Parabéns pela temática, né? Obrigado. Eu acho que vocês não sabem, mas eu atuo há muitos anos com a área trabalhista, né? Então, essa questão de freelancer, pejotização é algo muito comum dentro do meu cotidiano. E aí, o que eu queria perguntar para você é o seguinte: você falou sobre o contador específico, eu li o seu artigo, ok. Eu tenho duas perguntas. Se você sente que. Eu sei que a avaliação foi feita por uma plataforma, então não sei até que ponto, às vezes, a gente consegue pegar dados assim sobre isso, mas o que você sente sobre a questão? Se o fator dos contadores estarem se jogando, se lançando no mercado, em plataformas, isso está vinculado à questão do empreendedorismo de uma forma voltada a empreender de forma formal ou informal. Porque quando se lança dentro de uma plataforma, você pode ser tanto um empreendedor, ter uma empresa constituída, quanto você ser simplesmente um autônomo. O que você sente se você tem essa informação, às vezes até por ser contador, né, e conseguir passar isso para a gente aqui, e até onde você enquadra que isso é um posicionamento da contabilidade diferente do que a gente enxerga hoje no mercado, porque a questão da pejotização, a questão do trabalho freelancer,
ela é uma realidade, ao meu ver, óbvio, né? Por isso que eu estou perguntando aqui para você que é especialista. É uma realidade em todas as áreas, todas as frentes de trabalho. Ah, eu estou numa indústria, por exemplo, prestando consultoria, onde tem cargos voltados à manutenção, por exemplo, que nós estamos contratando freelancers, coisas que nunca aconteceu antes, e pessoas que têm empresa constituída, MEI. Então, é uma realidade totalmente diferente do que a gente já viveu, e em áreas assim que a gente nunca imaginou antes, né? Então, eu tenho essas duas indagações para ti. Certo. Então, o que a gente percebe é que é algo mais informal mesmo. E isso eu acredito que seja muito pela facilidade do cadastro na plataforma, né? Porque é algo que você faz na hora. Você se cadastra, você preenche lá os campos para oferecer os serviços, e aí depois o desafio é você conseguir conquistar clientes, né? Prestar serviços e sendo bem avaliado, construir uma reputação, né? E pelo menos no que a gente percebeu, dos perfis que a gente analisou, me parece que é algo mais informal mesmo, né? Eu acredito que a pessoa não tenha essa preocupação de ter estrutura, de ter CNPJ, certo? Sobre a outra questão, eu acredito que seja alguma coisa também mais voltada para o aspecto geral mesmo, de todas as áreas, né? Porque lá nessa plataforma a gente fez um recorte para contabilidade, mas é algo que se vê em várias áreas de atuação. Então, é algo que a gente pode levar para outras áreas, né? A gente só deu a delimitação, o recorte para a área contábil, que é onde a gente está imerso, né? Nesse contexto, a gente que somos os autores do trabalho, né? Não sei se eu consegui responder a sua última pergunta, se era isso que você queria saber. Não, perfeito. Bruno, puxando a sardinha para o meu lado, até o Pepe citou isso também. Esse sênior que a gente vê, eles partem muito para a área de consultoria e para a área de trabalhos como contador autônomo e tudo mais, né? Se você em algum momento pensa em fazer algum recorte de idade e tudo mais nisso, né? Falei que estou puxando sardinha para o meu lado, né? Aham. Porque quando eu fui entrevistar o sênior, a maioria deles, porque eu perguntei que negócio que eles tinham, né? Então, 80% era serviço, que é o que eles se sentem mais aptos e é uma coisa mais flexível também, né? Então, 20% só que era mesmo comércio, né? Uhum. Mas todos eles também que já tinham alguma experiência no tipo de comércio que eles estavam fazendo, poucos não tinham. Então, se você em algum momento pensa em fazer algum tipo de recorte sobre isso, né? O porquê que eles estão fazendo esse trabalho, por que optaram por ser freelancer, né? Principalmente essa motivação, né? Sim. É uma possibilidade. Eu acredito que, assim, eu acho que no estudo a gente não colocou essa informação de idade no recorte, porque é uma informação que eles não colocam lá, então a gente só conseguiu saber o gênero das pessoas, né? Mas seria interessante saber a, qual a faixa etária, talvez, qual que se destaca mais, né? Mas a gente conseguiu fazer um recorte por tempo de experiência, tanto experiência prática na contabilidade, quanto experiência em oferecer serviço na plataforma. E uma das coisas que a gente viu é que a maioria tem pouco tempo de experiência. Quando eu falo pouco tempo, eu quero dizer até um ano, né? Muitos deles têm de até 3 anos, né? 2 anos. Então, é um fenômeno recente, né? Então, no futuro, talvez a gente pode se aprofundar mais conforme as pessoas forem se acostumando mais com esse tipo de serviço, né? E aí a gente pode fazer mais essas investigações. A gente está limitado também às informações que a plataforma disponibiliza também, né? Então, a gente só conseguiu investigar o que tinha lá, mas esse recorte de dados seria interessante também para
para ver e também para propor, né, para que diversos grupos também enxerguem essa possibilidade, desde a pessoa que está jovem, se formando, até a pessoa que pensa em mudar de carreira, né, no meio da vida, né? Eu participei do seu Sapiens, né? Eu estava na sessão, porque eu estava com um trabalho com o Anderson, e um professor fez uma colocação que eu ia fazer, então depois eu acabei não fazendo, de você procurar, né? Algum órgão específico de contabilidade para pegar essas informações desses órgãos também, né? De quantos contadores tem, quantos são registrados, para você conseguir filtrar e fazer uma comparação de quantos estão, que percentual desse profissional está na plataforma, que percentual não está, né? Fazer uma comparação assim. Então, queria reforçar isso para você buscar mesmo uma informação mais ampla aí sobre isso também, tá? Mas parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Essa sugestão foi ótima mesmo, que a gente pode incorporar, sim. Bruno, eu tenho uns alunos que já estão terminando o terceiro ano e alguns deles já estão assim, já desejam fazer ciências contábeis, né? Ótimo. E essa tua apresentação era interessante, né? Que eles tivessem assistido para ver mais possibilidades, além, como você falou, de serviço público, empresa privada, né? Colocar um escritório, um leque de oportunidades para ele através de uma plataforma, né? Fazer a prestação de serviço. A pandemia, ela trouxe isso, né? A questão Uhum. de você ofertar serviços, né? De forma assim online, digitalizada, né? E isso aí facilitou muito a vida de muita gente, né? Em vez de se direcionar a um local, você já poder fazer tudo ali da sua casa, no seu canto, prestar o serviço, até reduz consideravelmente o custo, né? Porque você colocar efetivamente Sim. um escritório você na plataforma, né? Então, eu penso que é uma economia assim já, né? Considerável, né? E acho que tem tudo a ver também, né? As pessoas, né, tem o público sênior, né, que já né, que pode também aderir, né, ao trabalho freelance, né, como a juventude também aqui, né, dos estudantes aqui do Instituto Federal também já focar aí também nesse outro mercado, né? Eu gostei muito do teu trabalho, parabéns. Obrigado. Eu realmente acho muito legal que, pelo menos, essa possibilidade seja apresentada para as pessoas, né? Até dando um exemplo no meu caso, eu sou professor de contabilidade, mas, assim, durante a minha graduação, ninguém me incentivou, ninguém falou, ó, você pode ser professor de contabilidade. Foi algo que, eu não sei, os caminhos foram trilhando para eu chegar nisso, né? E eu acho que a mesma coisa acontece para essa modalidade. Eu acredito que se não é muito falado, não é muito discutido, acaba sendo esquecido. E aí a pessoa que está lá no curso, ela pode ficar limitada ao que é apresentado para ela, né? Então, seria bom apresentar essas possibilidades de trabalho, de formas de trabalhar, para que elas possam escolher qual que elas podem se sair melhor, né? E essa questão das plataformas é algo que facilita muito, porque você pode entrar, fazer o seu cadastro, é algo que depende de você, construir a sua base, né? Diferente, talvez, de conseguir um emprego, que aí você precisa passar por um processo, né? É uma outra forma de conseguir o trabalho, digamos assim. Sim, e eu só gostaria de complementar aí o que a Heloísa disse sobre aprofundar aí nos recortes, porque isso vai dar uma baita contribuição para o trabalho, né? Você vai conseguir até propor, vamos dizer, alguma particularidade do profissional contábil, conseguindo aprofundar mais nesses recortes de idade e vamos dizer, outras variáveis, né? Outros indicadores que por essa, vamos dizer, esse estilo de profissional tem aumentado muito, né, por conta da crise, as pessoas buscando outra renda, né? Então a gente vê muito em todas as áreas, como a Juliane falou, esse tipo de profissional. Bom, pessoal, mais alguma observação?
Vamos passar então para o artigo da Simone, Ensino para o Empreendedorismo, Intenções Empreendedoras dos Estudantes de Cursos Profissionalizantes. Parabéns, viu, Simone, pelo trabalho, né? Foi um estudo quantitativo. E aí eu gostaria que você me dissesse o seguinte: eu gostaria de começar conversando com você sobre o seu objetivo, uma observação. No seu objetivo, você disse assim: analisar se os estudantes de cursos profissionalizantes, quando expostos a atividades de ensino ligadas ao empreendedorismo, são influenciados a empreender. Eu digo porque me chamou um pouquinho a atenção e que eu gostaria de te dar uma sugestão. Eu achei que o seu objetivo ficou um tanto quanto específico. Você detalhou muito no objetivo a questão dos estudantes de cursos profissionalizantes. No caso aí, a unidade de análise é o estudante, né? E o contexto aí que você vai estudar são os cursos. Então, acho que você poderia deixar um pouco mais aberto, abordar primeiro aí os construtos teóricos, no caso que você trabalhou na fundamentação teórica, por exemplo, a intenção empreendedora que você falou do ensino, né, para o empreendedorismo, essa expansão aí. Então, só como uma sugestão de, por exemplo, colocar assim, analisar, investigar, né, um estudo quant, a intenção empreendedora de estudantes quando expostos, por exemplo, a atividades de ensino ligada ao empreendedorismo. E no caso, se você quiser mencionar a questão de cursos profissionalizantes, você mencionaria, assim, por exemplo, no contexto, né, de cursos profissionalizantes, né, só essa observação quanto ao objetivo que eu gostaria de te dizer. Alguém tem, gente, alguma observação? Obrigada Eu aí, viu, tenho, pelas suas Simone. observações. Todo feedback é muito importante aqui para a gente melhorar o trabalho, viu? Eu gosto, viu, dos feedbacks. Já anotei aqui. Simone, eu tenho uma indagação para te fazer referente à sua tabela 4, tá? Bom, eu e a Heloísa aqui somos mais de estudo quali, né, Elo? Então, a gente é fã disso. Na sua tabela 4, você relata lá que se eles entrariam no empreendedorismo, né, após realizar o curso. Tem lá 18,1% dizendo que não sei, e 12,8% se o meu professor me motivasse, né? Então, é mais um insight que eu acho que você poderia explorar melhor esses dados, porque apesar de ter um índice alto, acima de 60%, considerando que entraria, são números expressivos, porque se eles não enxergam motivação por parte do corpo docente, peraí, então algo está sendo trabalhado de forma errônea, porque você está trabalhando um aspecto que é voltado para o empreendedorismo e que você pode voltar para a pirâmide, agora falando em resultado aqui, levando para o meu lado administradora, você pode levar praticamente, elevar esse número a mais 13%, ou seja, você pode levar mais alunos a querer e ter essa motivação por empreender. E não sei, tentar entender esses motivos, por que que eles não sabem? É porque eles não têm ideia do que eles vão empreender? É porque eles não se veem dentro do empreendedorismo? É porque, de repente, eles viram que não é para eles? Qual que é essas questões? E aí eu não sei, porque foi uma pesquisa quant, né? Talvez você não tenha, esses dados, mas são duas indagações que eu acho que valeria a pena ser investigado até para a implantação de novos programas dentro da parte do ensino técnico, porque, e digo isso como professora que sou, é importante a gente entender, né? Eu dou mentoria para a parte de negócios e liderança, então, uma coisa que uma das primeiras questões que eu pergunto, né? Por que que você está empreendendo? Por que que você quer empreender? Por que que você quer abrir o seu negócio? Né? Porque é um dado expressivo. Se a gente unir ali esses 18,1 do não sei, mais 12,8, e me pegou muito essa questão do 12,8, porque uma coisa que eu percebi conversando com algumas pessoas de instituição técnica, principalmente pública,
é que eles sentem, às vezes, uma distanciação entre o professor e o campo do empreendedorismo, porque muitos professores que vão dar aulas de empreendedorismo não são empreendedores. Então, é uma coisa que eles sentem. Então, eles não sentem segurança para poder falar assim, não, vou ser um empreendedor. Peraí, quem está falando para mim de empreendedorismo é uma pessoa que, de repente, não empreende. Ele está falando que é algo bom, mas ele não tem experiência suficiente para falar para mim. E foi uma indagação que a gente teve, inclusive um curso de pós de uma das instituições que eu ministro aula, de uma disciplina dentro do curso de psicologia organizacional com o ministro aula, onde foi colocada uma professora que deu a aula de empreendedorismo, que geralmente fica eu que sou a professora, não consegui pegar a disciplina por conta do doutorado, e foi algo muito reclamado pela turma. Então, eu queria entender se você tem essa noção, ou mesmo só te propor aí duas coisas para você investigar mais para frente aí, quem sabe num quali, né? Porque acho que essas coisas são mais específicas para um estudo quali. Pois é, Juliane, obrigada aí, viu, pelas suas dicas, suas considerações. Nas pesquisas que eu fiz aqui no referencial teórico, né, então tinha alguns pesquisadores que eles questionavam isso que você acabou de falar, né? Porque a qualidade do ensino para o empreendedorismo, professores que não empreendem, não são empreendedores, né? E aí, como é que vai, né, resolver isso, né? Então, uma das sugestões lá de alguns artigos foi que ele participasse de vários, a formação dele continuasse, né? Ele seguisse, né, com diversas formações para tentar, né, já que ele não é um empreendedor, tentar se aproximar ao máximo, né? Porque, por exemplo, isso realmente faz muita diferença, né? Você, quando é um professor que já empreendeu, foi um empreendedor, né? Ou é um empreendedor, isso você já conhece o mercado, você já sabe, assim, na pele, né? O que que o empreendedor passa, quais são as angústias, anseios, barreiras, né? Então, torna mais real, né? Na hora que você vai dar aula, né? Aos questionamentos dos alunos, você já passou por aquilo, né? Então, isso foi um questionamento de alguns artigos que isso aí, de uma certa forma, né, isso compromete um pouco aquela qualificação, né, daqueles professores, daqueles alunos, a falta dessa experiência real, né? Mas, assim, as sugestões foram mais aperfeiçoamento, né? Mais aperfeiçoamento, né, desses professores, né, ou então o acompanhamento de um negócio em si, né? É, participar de todas as etapas de um processo de empreendedorismo, de formalizar um negócio no mercado, mais ou menos como se fosse uma incubadora de empresa, né? Ficasse mais próximo, né? Para você ver, né? Quais são os obstáculos, né? O que é vivenciado, quais são as vitórias, né? Quais foram as barreiras, as dificuldades de determinado empreendedor, né? Então, essas foram algumas sugestões, né, para aqueles professores que não são de fato e nunca empreendeu, né? E referente aqui à responsabilidade que você falou dos professores, realmente ela é grande, né? Tanto é que na tabela 5 fala que da aprendizagem do empreendedorismo, né, os agentes determinantes 96,9% dos alunos disseram que quem é determinante para o aluno empreender é o professor, né? Então, assim, a qualificação desse professor é importantíssima, né? Metodologias ativas, né? Trazer situações, assim, reais para a sala de aula, estudo de caso, assim, de algo concreto que realmente já aconteceu, né? Proporcionar feiras, né, para os meninos também participarem, né, saber como é o dia a dia de um empreendedor, né? Então, sem falar dos recursos tecnológicos, né? Então, assim, tem algumas coisas que são alguns desafios, né? Às vezes, recurso tecnológico a gente tem, mas não tem, né? Aquilo que realmente a gente queria proporcionar, mas a gente vai vendo, assim, os caminhos para também não frustrar o aluno e tentar, né, pelo menos possibilitar, né, fazer com que ele perceba a importância, né, e a vantagem de você colocar seu próprio negócio, né? Mas eu gostei muito das suas considerações. Além da questão dos agentes determinantes, também teve aqui uma outra questão
que foi aqueles que também, né, influenciam na tomada de decisão, né, dos alunos na hora da escolha da sua carreira profissional, né? E aí os pais, nessa outra pergunta, nessa outra questão, os pais foram em primeiro lugar, determinante de 92,5%, mas os professores vêm logo em seguida com 85,7%. Então, o professor ele tem muita influência na vida profissional, né? É determinante ali para o aluno enxergar, né, a perspectiva de um empreendedor e as suas vantagens, o que pode fazer a diferença na sua vida. Então, é isso mesmo, né? Eu, como professora, e por uma pessoa que eu fui motivada, inclusive, a entrar no curso de administração por um professor, né? Então, acho que a gente cria mesmo sem querer, a gente acaba criando vieses dentro do aluno. Então, é uma responsabilidade grande que a gente tem, às vezes, sem mesmo ter essa percepção. Eu estudo falhas dos empreendedores, né? E quando a gente, em vários estudos sobre falhas empreendedoras, eles falam sobre a questão do medo do fracasso, da intenção de empreender, né? E aí, só fazer um adendo quanto a isso dos estudos que eu tenho visto, né? Que fala muito sobre que isso também é um fator que faz com que as pessoas não tenham essa vontade de empreender, ou tenham a vontade de empreender e não entrem no empreendedorismo por conta desse medo de fracassar, esse medo de falhar. E aí eu acho que também entra o papel do professor, né? De repente conseguir mostrar que é possível, né? Assim como o Bruno está fazendo lá na contabilidade, né? Mostrando que é possível você entrar dentro de uma plataforma. Mostrar que mesmo com as falhas, né? Porque se a gente olhar hoje internet, influenciadores, a gente está falando de adolescentes que consomem muito a internet, eles têm um mundo de espelho, né? Um mundo onde tudo é muito perfeito, né? E quando a gente entra no empreendedorismo, isso não é uma realidade, né? Eu empreendo há 8 anos, né? E posso dizer que a gente tem as nuances de altos e baixos, né? O próprio mercado fez isso, e não é algo fácil, mas eu gostei bastante sobre essa intenção e talvez até essa questão do medo do fracasso, que é algo que, inclusive, depois, se você quiser, eu posso te passar vários artigos que eu tenho e que eu Quero, sim. relacionei na minha dissertação sobre, Com para certeza. você, de repente, até colocar isso como uma pontinha a mais ali no seu questionário. Pois é, olha, Juliane, isso aí que você acabou de falar, porque eles dizem, né, que querem empreender se tivesse oportunidade, mas aí quando eu tenho uma pergunta que não entrou aí por causa do tempo, né? Eram muitas tabelas, né? Aí tem uma pergunta aqui. Onde se vê daqui a 10 anos? Quer dizer, eles disseram, na maioria, que queria empreender, tinha interesse de colocar o próprio negócio, mas aí quando se vê daqui a 10 anos, somente 20,6% disse que se vê com o seu próprio negócio. Aí acho que é exatamente isso que você vê. O medo, eles querem, né? Mas ao mesmo tempo eles querem uma coisa segura, porque já quer uma renda, né? Já quer ter o seu dinheiro, né? Fazer as coisas que gostam. Então eles quer, mas ao mesmo tempo vê que é uma coisa assim, para eles é uma coisa muito difícil, é longe da realidade deles, né? Então isso aí que você falou realmente é uma coisa assim a aprofundar ali, né? Esse medo e trabalhar com eles, né? Essa questão desse medo de empreender, né? De querer uma coisa, um emprego de carteira assinada, mesmo que seja, né? Seja bem limitado, mas assim ter aquela renda do que ter a possibilidade de ter infinitamente mais, né? Então esse medo aí realmente ele está atrapalhando aí os jovens, Sempre, né? né? Perfeito, Simone, obrigada. Obrigada também, viu? Só para colocar aqui uma coisinha para a Simone. Simone, eu dou aula de empreendedorismo Ah, eu queria assistir sua aula, viu, Elô? para a Só a sua universidade. empolgação, acho que a sua empolgação, todo mundo vai correndo para querer empreender. Que Para a empolgação é tudo. universidade, E assim, não fui criada para o empreendedorismo, eu passei longe dele a minha vida toda. Eu sempre falei que eu sou melhor funcionária do que dona, né?
Então, eu não tenho essa experiência para mostrar. O que eu posso falar hoje do empreendedorismo é baseado no que eu estudei, no que eu conversei com pessoas e muito voltado para o público da minha idade. Mas mesmo assim, eu dou aula de empreendedorismo e o que eu tento mostrar para esse jovem, mesmo sem a minha experiência, é que eu mudei de carreira, né? Então, com 50 anos, eu falei, vou mudar de carreira. E estou atrás ainda, tem 13 anos aí que estou estudando, estou esquentando a cabeça. É difícil, por exemplo, eu prestar um concurso, porque para uma universidade federal, por exemplo, horas em sala de aula depois do seu título de doutor conta muito. Eu não tenho. Eu tenho, meu doutorado eu fiz há 2 anos e eu dou aula há 1 ano e meio. E não, esse semestre eu estou dando aula todo dia. Então, assim, eu tenho também essa dificuldade em voltar para o mercado, em me inserir no mercado de trabalho. Eu me dou melhor como pesquisadora do que como me aplicando a determinadas coisas. Então, às vezes, o professor que não tem experiência em empreendedorismo, mas ele tem muita coisa para mostrar de tudo que ele viu, de tudo que ele estudou, ele precisa ter pelo menos uma convivência com empreendedores, né? Só baseado em estudos não dá, tá? Uhum. Precisa ter um pouco de algo mais concreto, assim, né? Experiência, pelo menos troca de experiências com empreendedores, né? Do dia a dia, né? Verdade. Ó, lá no Instituto Federal, viu? Você pode fazer concurso para lá também. Não foca só na Universidade Federal, não, viu? Lá você ia contribuir muito, viu, com a garotada. Obrigada. Então, pessoal, estamos chegando ao final da nossa sessão, né? Se alguém tiver mais algum breve comentário, a gente já vai finalizar, né? Ai, gente, eu queria agradecer. Olha, foi muito bom essa conversa aqui com vocês. Aprendi muito hoje. Gostei muito do feedback, gostei muito do trabalho, né? Do trabalho de vocês, é uma nova forma de ver, né? Outras possibilidades, né? Em várias áreas, idades, segmentos. Isso para mim, assim, agregou muito, né? E amanhã, quando eu for lá para o trabalho, já vou ter novidade para falar para os meninos, né? De outras possibilidades. Então, assim, eu acho, eu gostei. É a primeira vez que eu participo, né, aqui do SEMEAD, mas assim, eu espero poder contribuir nas próximas edições e também conhecer pessoas tão maravilhosas assim, com trabalhos assim tão relevantes como foi o dia de hoje. Obrigada, viu? Eu quero agradeço agradecer também, também a obrigado. oportunidade de falar do meu trabalho. Obrigado pela, né? A gente conversou bastante aqui, foi muito bom. Eu estou deixando meu e-mail aqui no chat, se alguém quiser trocar Vou figurinhas, pegar logo. conversar Aham. futuramente, então tá meu e-mail aqui. Parabéns a todos aí. Pepe, foi muito legal te conhecer. Quem sabe a gente se tromba lá na Unicamp qualquer hora, né? Vamos ver. Estou me aplicando ainda, demora um pouquinho para sair bolsa, essas coisas, mas quem sabe dá certo, tá bom? Obrigada, gente. Uhum. Eu queria o e-mail, desculpa, da Juliane também, para ver aqueles artigos. Obrigada. Desculpa. Interromper. Então, tá bom, gente. Eu quero agradecer a participação de todos, viu? Foi uma discussão muito rica, né, que com certeza agregou muito para os estudos, gente. Então é isso. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Obrigada, viu? Obrigado, Obrigada, gente. gente. Boa tarde. Simone, Boa deixei no tarde. chat aí, tá? Já peguei, viu? Já tá aqui. Me Tchau, manda que a gente. gente troca a figurinha. Tchau, Ah, gente. Até mais. tchau, gente. Tchau. Parabéns. Mais.